Luiz Eduardo Costa é um dos nomes de maior importância na história do jornalismo em Sergipe. O jornalista Luiz Eduardo ganhou notoriedade pela qualidade dos artigos que escreve, dos editoriais, dos textos de fundo, pela sua capacidade de produzir análises políticas e também pelo modo como articula os contextos aos quais se reporta. Homem experiente, nascido em 1940, em plena ditadura do Estado Novo, tempos difíceis de muita repressão, de torturas, Luiz Eduardo Costa conheceu ainda menino o que era a vida política, ao perceber que, por tomar posições políticas contra o ditador Getúlio Vargas e contra o interventor Augusto Maynard Gomes, o seu pai, Paulo Costa, também jornalista e promotor de justiça, amargou cerca de 3 meses preso na penitenciária de Aracaju, no bairro América. Viver a infância sob uma ditadura é muito difícil. As ditaduras são difíceis em todos os tempos. E é sobre este tema, a relação infância-ditadura, e também o que era Sergipe e a cidade de Aracaju na primeira metade do século XX, que nos fala neste vídeo o jornalista Luiz Eduardo Costa. Vamos acompanhá-lo. Bom, meu nome completo é Luiz Eduardo de Oliveira Costa e eu nasci no dia 10 de novembro de 1940. Dizia minha mãe, evidentemente, depois que eu estava já com capacidade de entender as coisas, que quando eu nasci num sítio em Maruim, em cima de uma colinazinha, a casa ainda tem lá, onde o meu pai era promotor da cidade. E minha mãe disse que logo depois que eu nasci, aí começaram a espocar foguetes. Eu nasci por volta do meio-dia. Aí minha mãe disse, oxe, será que Paulo mandou soltar foguete por causa do menino que nasceu? Depois ela lembrou que comemorava-se o quarto ano do Estado Novo, né? Era isso, 10 de novembro era o Estado Novo. O nome completo de meu pai era Paulo Torres Simões da Costa. Ele suprimiu os acessórios e só deixou Paulo Costa. E minha mãe era professora do interior da cidade de Antas, que é perto de Cícero Dantas, que era a terra dela. Ela era uma professora que ia montada para a escola a cavalo de Cícero Dantas, então Bom Conselho, para lá. Meu avô levava no começo da semana e ia buscar no fim de semana. São 28 a 30 quilômetros, mais ou menos, a cavalo. Chamava-se Ana Isabel Santana de Oliveira. Meu pai suprimiu e deixou Ana de Oliveira Costa. Paternos é Luiz José da Costa Filho, e Etodeia Simões Torres da Costa. Maternos, Benício de Oliveira e Silvina de Oliveira. Silvina de Oliveira era a mãe de minha mãe, era descendente da tribo dos Pancarás. Ali onde nós estivemos uma vez, no sertão da Bahia. Ele é de Propriar, filho de... Dizia ele que era um canoeiro, eu não o conheci. A minha bisavó eu conheci, minha avó Nenê, pela parte do meu pai. Minha avó é daqui de Aracaju. Etodeia era filha do Major João Simões do Reis. E a mãe dela que chamava-se Nenê, minha avó Nenê, mas não me lembro todo. A minha avó, né, minha bisavó, mãe dela. E a mãe de meu avô chamava-se, eu a conheci muito. Morava em Propriar, era a senhora dos Olhos Verdes. E meu bisavô, não conheci, era um canoeiro negro. Não, ferreiro. Era Benício Oliveira. Era agricultor, pequeno agricultor. Era Cícero Dantas.
que chamava-se Bom Conselho antes. É ela que era da tribo dos Pancarás. 2 irmãs, Marta e Ana Virgínia, professoras. Eu sou mais velho. Tenho a Marta, 8 anos, mais velha, mais nova do que eu, e depois a outra, 12 anos. Só os 3, porque o outro morreu porque a ditadura não deixou que ele vivesse, de 45. 45 ele eu já ia fazer 5 anos. Aliás, foi quando eu tomei consciência do mundo exterior, né? Porque eu menino, tinha vindo de Maruim, morei um tempo na Rua da Frente, ali naquela casa, era uma casa pequenininha, onde depois foi o escritório, recentemente era o escritório de Laerte Fraga, ali de lado do Ateneu. Eram 2 casinhas bem pequenininhas, 3 casinhas, aliás, 3 bangalôzinhos pequenos. E quando nós viemos de Maruim, fomos morar ali. Nós chegamos aqui em 44. Foi a primeira vez que eu vi luz elétrica, né? Que lá não tinha. E nós viemos de Saveiro, de Maruim para cá. Botava as coisas dentro, os trem, ou vinha de trem. E, dependendo do vento, eu também não me lembro. E de lá fomos morar na Rua de Itapuranga, ali na esquina com o Lagarto, quase. E ali, já em 45, foi quando eu tomei consciência do mundo externo, que eram as coisas, que eu vivia dali para o Colégio Jackson, ia caminhando, né, voltava caminhando, fardadinho e tal. A aula era de manhã e à tarde, do infantil, pela manhã e à tarde. E começou a chegar gente lá em casa, e minha mãe estava grávida e deitada, e aquele tumulto, e eu via falar jornal, via falar artigo, via falar ditadura, via falar prisão, aí a prisão sempre diziam baixo, e via falar essas coisas todas, e muita gente chegando lá em casa e saía, era um entra e sai. Bom, meu tio lá, os parentes, as coisas, minha mãe arriada na cama. E depois eu descobri que meu pai estava preso, né? Porque minha mãe, quando eu perguntava, e meu pai? Dizia, está em Senhor do Bonfim. Onde é Senhor do Bonfim? É uma cidade que tem lá do interior da Bahia. Não sei porque minha mãe inventou de dizer que ele estava em Senhor do Bonfim. Mas ele estava lá na penitenciária, quando ele passou, acho que 3 a 4 meses, na ditadura de Getúlio e quando tinha a interventoria do Maynard Gomes. E aí foi que eu tomei conhecimento das coisas. Depois, quando meu pai foi solto, eu me lembro um dia ele me levou para ver o jornal, que ele havia comprado o Sergipe Jornal, junto com o Mário Cabral, e fazia oposição ao governo, e também à ditadura aqui. E ele foi preso exatamente porque previu que o ditador ia cair, porque a democracia já estava sendo construída, os pracinhas já haviam voltado da Itália, e a tendência era o regime fascista desaparecer, né? Ninguém foi morrer na Itália para depois vir para aqui apoiar fascistas. E aí ele fez um artigo dizendo que Maynard seria substituído em breve. E aí foi preso, né? Por esse atentado contra a estabilidade do interventor. Minha mãe doente, ele nasceu, passou algum tempo vivo e morreu, porque nasceu fraquinho. Ele passou semanas. Ele chamar-se-ia Paulo Costa. Eu fui e saí, segundo consta, puxado por ferro. E não tinha nem médico na ocasião, porque tinha um médico muito amigo do meu pai, que era doutor... esqueci o nome dele, que não estava na ocasião. No Maruim, por incrível que pareça, eu guardo cheiros. Por exemplo, o cheiro de jasmim do Cabo. Onde eu vejo jasmim do Cabo, eu sinto alguma coisa. Depois eu voltei lá algum tempo, vi esse jasmim do Cabo. Eu tinha 3 anos e pouco. Na travessa Martinho Garcês. E aí eu fiquei ali, dali eu tenho lembrança, porque eu ficava vestido com a camisola branca, na varanda da casa, e as mocinhas passavam do Ateneu para ali, e ficavam os alunos, né? E ficavam brincando comigo, né? Nós passamos ali uns 6 meses, né? Depois nos transferimos para a Rua Itapuranga. Aí eu já me lembro de tudo. E lembro que quando nós chegamos, no dia que a primeira vez que nós dormimos, a casinha era muito apertada. E eu ficava numa cama ao lado, e eu vi meu pai falando com minha mãe, e minha mãe falando porque havia um barulho, e o que era aquilo seria o bombardeiro, aí começou a falar em bombardeio,
e não sei o quê, porque havia esse pavor, o torpedeamento dos navios aqui, mas aí meu pai parou, assim, eu ouvi dele, disse, não, Ana, é o barulho do mar, era o barulho do mar, naquele tempo Aracaju era uma cidade pequena, o mar ali, não, o barulho não, fique tranquila, fique sossegada, não tem nada de bombardeio alemão. Isso mesmo, fiquei gravado, essa coisa. Da Rua Itapuranga, porque aí eu já tinha, como eu disse, já tomei consciência das coisas, do mundo externo e tudo. Itapuranga com Lagarto e Simão Dias. Logo depois você chega no Lagarto, vira à esquerda, passa uma casa que era uma bodega do seu Pedro, passa mais 2 casas, era a terceira, que hoje está demolida, tem um muro no lugar. Essa casa era uma casa antiga, de assoalho alto. Embaixo havia um porão, né, que aquilo me assustava, um porão embaixo onde havia ratos, saiguê. E durante as chuvas era impressionante, porque as formigas saíam em grande quantidade, as formigas de roça, e as tanajuras, que invadiam tudo, era impressionante. E eu pegava a tanajura, botava um palitinho, enfiava lá na tanajura, e ela ficava rodando no palitinho. E eu soltava pelas voares e tal, foi minha primeira diversão, foram as tanajuras. Era grande, tinha varanda na frente, tinha uma varanda pequena na frente. Era um pouco recuado, não, era de frente mesmo. E tinha uma varanda lateral, e no fundo tinha uma varanda bem grande, um telheiro que chegava até o quintal, onde tinha algumas árvores, saputi, pitanga, e mangueira e outras coisas. E eu sempre tive muito chamego com a natureza e com os animais, e inventei de criar tudo quanto era tipo de passarinho, de bicho. Aí uma salinha que tinha no fundo desocupada, eu comecei a criar preá. Botava os preá, saía pelo mato catando coisa, botava para eles comerem. Daqui a pouco os preá começaram a se reproduzir de uma maneira impressionante, e o cheiro dos preá dominou a casa. Aí meu pai resolveu acabar. E aí me deram de presente um viveiro, e eu comecei a encher de passarinho. Meu avô vinha de Bom Conselho e trazia os passarinhos para mim. Aí eu fiz um viveiro só de rolinha do Pará, que chama hamburguesa, que criava solta. E outros era gaiolas com vários passarinhos, que eu limpava e cuidava dos passarinhos. Gostava porque era um ambiente que tinha casa, tinha quintal, tinha árvore para eu subir, tinha os pássaros para cuidar, os passarinhos. A lembrança que eu tenho da Rua Itapuranga, 2 principais. O esquadrão de cavalaria, à noite passando, já era calçada a rua, e o som rascante das ferraduras nos paralelos, né? Aquele tropel, e aquilo me assustava, né? Como menino. E depois o bater de tamanco das pessoas que iam para o comício de Seu Macedo. Desciam dali o Morro da Caixa d'Água, atravessava ali que ali tinha umas favelas e tal, morava também muito operário, e uma parte descia dali para ir para Fausto Cardoso, onde eram os comícios de Seu Macedo. E o comício principal de 45, que foi o de Ia de Fiuza, Carlos Prestes veio e falou, eu me lembro ainda do discurso de Carlos Prestes. Eu ia na casa, mas ouvia falando, naquele tempo a corneta do quartel de polícia é quem fazia a cidade dormir, porque tocava às 9 horas e todo mundo em Aracaju via e já era hora de dormir. E os sons eram bem, o som, por exemplo, dos sinos da Catedral, né, era impressionante. Quando morria um personagem conhecido, o sino badalava o dia todo, né? O dia todo, bem aquele sino, tocando em finados. É a velha mensagem dos sinos, né?